Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, para nossa primeira edição aqui do Plantão Glorioso, edição de feriado, né? Aquela galera que tá já passeando, ou então tá descansando um pouquinho, aproveitando o dia, quer ficar por dentro das últimas notícias do Botafogo, a gente traz aqui para vocês aquele resumão, hoje o resumão mais cedo, né? Mas tem bastante coisa pra gente falar aqui. Convocação de Alex Telles para a seleção brasileira, né? Com a contusão aí do Guilherme Arana, Dorival mais uma vez chama o Alex Telles, né? Tá, acho que ele tá vendo ali que depois daquele joguinho de ontem, que pelo amor de Deus, né? Doeu os olhos. Acho que tem que chamar mais jogadores do Botafogo, porque não tá, dois só não tá dando conta não. Apesar da dupla ontem não ter ido tão bem assim. Mas enfim, Alex Telles no lugar de Guilherme Arana, convocado por Dorival Júnior. Tem também declarações aí do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, no Flow Podcast, falando de novo sobre fair play financeiro. Dessa vez que é ir a nível FIFA, né? A gente vai explicar um pouquinho dessa declaração, vai comentar essa declaração do Rodolfo Landim, porque tem uma das coisas que ele fala nessa declaração dele de ontem, que eu concordo e eu vou explicar pra vocês depois o que é. Tem o olheiro do futebol inglês acompanhando os últimos jogos do Luiz Henrique. Vamos falar sobre RCE também, o Regime Centralizado de Execuções, como é que tá a situação da dívida do Botafogo. Muita gente pergunta isso pra gente aqui, a gente vai trazer atualizações pra vocês e também, importantíssimo aqui, foi definido o local da partida entre Botafogo e Atlético Mineiro. A gente vai trazer os detalhes também disso. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Segura aí que eu já volto. Você já sabe, a GoCase é parceira do canal Gigante Glorioso e a Black Friday se aproximando, para uns está chegando. Aqui na GoCase já chegou. Você tem os melhores produtos com os melhores preços e ainda utilizando o nosso cupom GOGLORIOSO ainda tem um descontão. E olha só, dá uma olhada nesses produtos porque a Black Friday já chegou na GoCase. É a Go Black para você. Garrafas térmicas Fresh a partir de R$ 149,90 e você ainda ganha um mimo da base de silicone, precinho camarada e ainda a GoCase te dando um a mais aí, meus amigos. Olha só, garrafa Urban a partir de R$ 69,90. Capinha de celular, as melhores capas do mercado. A cada uma que você compra, você leva duas. É bom demais, né? É a semana Go Black na GoCase. Você, utilizando o nosso cupom GOGLORIOSO, ainda tem acesso aos melhores produtos pelos melhores preços com desconto. O link está aqui na descrição desse vídeo. Você também pode apontar a sua câmera para o QR Code que está na sua tela. É isso aí, meu amigo Guilherme. Ó, já aproveitei aqui a promoção da Black Friday da GoCase, já peguei minha garrafinha nova, essa aqui tá um espetáculo também, mais uma eu adquiri, eu sou fã dessas garrafinhas da GoCase, então você já sabe, tem o nosso cupom aí pra utilizar, beleza? Vamos lá, vamos falar de Botafogo? Eu quero começar falando sobre essa questão do fair play financeiro, a fala do Rodolfo Landim no Flow Podcast ontem, que, enfim, voltou a tocar nesse assunto do fair play financeiro, né? Depois daquele 4-1, acho que é o assunto que ele mais comenta em todo lugar que ele vai, né? E ainda brincou, ele falou, pô, o Texor vai ficar chateado comigo, mas não, ele tá defendendo que é dele mesmo. E claro, o Texor vai fazer questão de defender o dele, certo? E aí uma das coisas que eu acho que fica muito claro nas falas do Rodolfo Landim não é nem a situação do fair play financeiro em si. Isso aí é algo que a gente até trocou bateu um papo já eu e o Guilherme quando estivemos no podcast do Ricardinho, né? Falamos sobre isso. O nosso querido Caboclo, quem não acompanha o canal do Caboclo também, baita canal, comentou também sobre essa situação de que a preocupação do Flamengo não é o fair play financeiro em si, e sim a rede multiclubes. Ele deixa isso muito claro nas falas do Flow Podcast ontem, que ele bota o seguinte, ó: eu acho que é necessário, e falando sinceramente, o fair play financeiro hoje precisa ser regulado a nível FIFA. Por que ele fala isso de ser regulado a nível FIFA? Aí ele bota aqui, eu vou explicar o porquê. Estamos vendo os clubes de hoje se formando em grupos transnacionais. O sujeito compra um clube na Espanha, outro clube na França, outro clube nos Estados Unidos, compra outro lugar, e aí é o seguinte, o sujeito injeta dinheiro na companhia, que ela é acionista controladora de todos esses clubes em diversos locais, e, por exemplo, existem ligas que têm fair play financeiro, que controlam a capacidade de investimento de cada clube. Aqui no Brasil não temos isso. Meu amigo John Texel vai ficar aborrecido mais uma vez, porque eu vou ter que falar isso aqui. Botafogo, acho que... aí ele vem com aquele papo das receitas do Botafogo, enfim. Mas o ponto que eu quero destacar é justamente esse aqui, ó, dele indicar a questão dos grupos transnacionais, que é a rede multiclubes, que é como o Botafogo vem sendo administrado. Deixa eu voltar aqui para mim. Então, a preocupação do Flamengo é justamente essa, porque não tendo o fair play financeiro aqui no Brasil, obviamente o Botafogo não infringe nenhuma regra, correto? E aí, com a rede multiclubes, a gente consegue ter soluções viáveis para uma rede multiclubes trazer jogadores de altíssimo nível, por exemplo, aqui pro futebol brasileiro, como a gente está vendo acontecer aqui no Botafogo, porque não depende exclusivamente da renda do clube, você tem todo um aparato de uma rede multiclubes
para poder te dar o suporte. O suporte é de toda a rede da Eagle. Então o Textor consegue ajustar conforme o andamento dos seus negócios. E aí favorecendo, claro, no caso aqui, o Botafogo em cima disso. E aí é onde mora a preocupação do Rodolfo Landim, porque não está no fato de ser um fair play financeiro, limitar gastos aqui. Não, não é. É o fato da rede multiclubes funcionar dessa forma, porque de fato o Textor consegue fazer com que o seu negócio tenha um andamento e beneficie todos os clubes da rede com essas articulações que ele consegue fazer dentro da sua própria holding. E eu repito aqui, o Botafogo joga dentro das regras do futebol brasileiro, não infringe regra nenhuma, e acho que é isso que preocupa presidentes como o Rodolfo Landim e alguns outros clubes do futebol brasileiro, porque qual a alternativa que você tem para combater isso? Você precisa participar também de uma rede de multiclubes, virar SAF, enfim, qual o movimento que você precisa fazer para combater esse tipo de situação para você não ficar para trás? E aí o único ponto que eu concordo aqui com o Rodolfo Landim é o final, quando ele diz aqui, por outro lado, a gente precisa melhorar a qualidade do futebol brasileiro como um todo para poder valorizar o nosso futebol e poder vender. Então, por outro lado, gosto quando o investimento no futebol brasileiro, porque isso aumenta o nível de competição. Para o Flamengo, competitivamente, pode ser ruim, mas para o futebol brasileiro é bom, porque a gente passa a ter um campeonato mais interessante. Ponto. Ele mesmo definiu o que ele precisa fazer. Ele precisa usar a criatividade dele para combater esse tipo de situação, porque não dá para você impedir que o futebol brasileiro tenha essa qualidade. Realmente, isso é uma faca de dois gumes. Você precisa vender o produto do futebol brasileiro bem, né? E, ao mesmo tempo, você precisa montar um time competitivo para encarar outros clubes, como no caso do Botafogo, que tem o peso dessa rede multiclubes. Eu quero saber a opinião de vocês aí sobre essa fala do Landim, o peso ainda do 4-1, porque desde aquele 4-1 lá, meu amigo, toda vez o assunto acaba chegando em fair play financeiro e falando do Botafogo, evidentemente. Vamos lá, agora vamos pelas notícias aqui, a rodada de notícias da sexta-feira. O Botafogo vai jogar contra o Atlético Mineiro de portões fechados no estádio Independência, né? Ainda estava a definir aí o local da partida, mas foi definido. O Atlético vai jogar no estádio Independência, ia ser no Mineirão, mas o Mineirão tem a final do Campeonato Mineiro Feminino no mesmo dia, né? Então não vai ser possível, no dia 20 no caso, né? E aí joga contra o Botafogo no Independência, portões fechados. O que eu acho sobre isso? Comentei aqui já num vídeo anterior. Acho que o Botafogo acabou sendo punido por tabela, né? Porque o Botafogo joga com portões fechados, toma uma punição também diretamente, porque, ao meu ver, um time que tem a segunda maior média de visitantes no Campeonato Brasileiro é o líder dos jogos fora de casa. Então o Botafogo ele tem como um trunfo a sua torcida jogando junto toda vez que ele é visitante em algum lugar. Então, você jogar sem a sua torcida visitante nessa partida no Independência, eu acho que o Botafogo acabou sendo punido por tabela aí. Queria também ouvir a opinião de vocês, mas martelo batido, Botafogo e Atlético Mineiro no Independência no dia 20, beleza? Falando em Botafogo e Atlético Mineiro, o Alex Telles foi convocado para o lugar do Guilherme Arana na seleção brasileira. O Dorival chamou mais uma vez o Alex Telles e o Alex Telles vai cumprir seu compromisso com a seleção, enquanto o Arana, por conta da lesão aí, deve desfalcar o Atlético Mineiro. A gente não sabe ainda, não tem informações sobre quanto tempo ele deve ficar parado, não sabe se joga a Libertadores ainda. Isso aí a gente vai trazer para vocês, porque é de interesse nosso também saber se nosso rival vai estar completo aí para essa final da Libertadores, né? Para o jogo de dia 20, provavelmente deve ficar de fora aí o Guilherme Arana. Enfim, já ficaria, né? Porque dificilmente conseguiria atuar aí no retorno, né? Então já não teríamos aí o Guilherme Arana na equipe do Atlético Mineiro. A gente traz para vocês mais informações depois. Outra situação que eu quero trazer para vocês são olheiros do futebol inglês atrás do Luiz Henrique, isso mesmo. Clubes como Fulham, Everton e teve mais um, o Crystal Palace também, que inclusive faz parte da rede lá da Eagle Holding, né, um percentual ali do John Textor. Esses olheiros ficaram de olho nas últimas partidas do Luiz Henrique, ficaram inclusive abismados, né, com o desempenho do jogador, do atacante do Botafogo e da seleção brasileira, Luiz Henrique. Acompanharam o jogo contra o Cuiabá e o jogo contra o Vasco da Gama também. E aí saiu lá no portal o Couch Offside, né, falou que depois dessa visita dos olheiros ali, que o jogador está avaliado em 30 milhões de euros e tem como preferência a Inglaterra diante do interesse de vários clubes europeus. E aí é meio que lógico, né? Você tem ali toda essa situação do Luiz Henrique, que tinha aquela programação para ir pro Lyon, né? Que inclusive, segundo alguns aí, já era para estar no Lyon desde junho, né? Enfim,
mas tem toda aquela situação que a gente trouxe aqui, que o Textor não quer que os caras saiam, nem ele, nem a Almada, né? Nem o Luiz Henrique, nem a Almada principalmente. Já trouxemos num vídeo aqui anteriormente. E é claro, a gente ficar de olho nessas propostas de futebol inglês. Eu acho que a coisa muda um pouquinho de figura. Uma coisa é o jogador ir pro Lyon, vai ter um tipo de visibilidade. Outra coisa é estar num time top de linha da Premier League. Que eu vou te falar, vou ser bem sincero. Acho que no caso aqui, Everton, Fulham, Crystal Palace, eu acho que não muda em relação ao holofote pro Luiz Henrique. Eu acho que o Luiz Henrique, para sair pro futebol inglês, teria que ir para um clube que esteja ali no top 6 do futebol inglês, na minha opinião, para compensar não só em questões de visibilidade e também de valor pro atleta, beleza? Só uma pequena pausa aqui, que na abertura eu falei que ia comentar sobre o RCE, acabei não falando, mas eu trago aqui para vocês a postagem do Vitor Schettino, que falou sobre a parcela do mês de outubro que já foi paga do regime centralizado de execuções do Botafogo. Foi no valor de R$ 1.299.432,50. E aí isso mostra que vem funcionando no Botafogo o pagamento dessas dívidas. Depois de tanto tempo, o Botafogo consegue se organizar todo mês pagando esses valores. Isso aí faz com que o Botafogo provavelmente em menos de 10 anos consiga zerar essas dívidas pelo regime centralizado de execuções. Para quem ficou um pouco confuso, o RCE se manteve para as questões trabalhistas, né? A recuperação extrajudicial foi para o nível civil. É isso, vou ficando por aqui. Deixa aquele like, dá aquela moral, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E ó, segue nosso outro canal também, Dois Toques, hein? A Casa do Futebol, todo dia com conteúdo lá também. Tá aqui o link em algum lugar aqui dessa tela, se você ainda não conhece o canal Dois Toques, beleza? Forte abraço, aproveitem um feriado. Saudações alvinegras. Fui, valeu.